não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar. E obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Então, mas esse tecido de enganos, né, ele é mais ou menos denso conforme a sociedade. Quer dizer, o número de enganos circulantes, né, pode ser maior em certos momentos e menor em outros. Né, mas é claro que a condução das coisas públicas será mais ou menos desastrosa conforme esta malha de engano seja mais densa. Né? E ela evidentemente se torna densa quando não existe um número suficiente de pessoas qualificadas para desfazê-lo e explicar as coisas mais ou menos como elas são mesmo. No Brasil isso não existe absolutamente. Nos Estados Unidos existe, tá certo? Muita gente qualificada para isso. Porém, o público aqui está estratificado. As pessoas só falam para quem já sabe. Os outros não ouvem de maneira alguma. Então, ficou assim. De um lado você tem o pessoal que está sabendo tudo, mas que não tem comunicação com o outro lado. Então houve uma espécie de consolidação, congelamento de facções. Esse congelamento só desaparece à medida que, né, os crentes do Obama, por exemplo, vão se desiludindo. Então eles vão estar que eles se desiludem, eles se abrem um pouco para o outro lado e absorvem um pouco, tá certo? Mas é um processo, isso é sempre um processo muito lento. Não é isso? Se você vai esperar que o último se desiluda, você imagina até lá quanta desgraça já não se produziu. Né? Então, agora, no Brasil, nós durante 30 ou 40 anos, eu posso dizer que teve praticamente um sujeito tentando fazer isso, que era eu, mais ninguém. Porque o pessoal, vamos dizer, pode aparecer outros caras que eram de direito. Bom, mas ter de direito não quer dizer que você está entendendo o que está acontecendo. Em geral não está. É? Nem lutando, nem fazendo nada. Você não está entendendo coisa nenhuma, não está fazendo nada. Eu acho incrível esse bando de católicos conservadores, né? Que durante 30 ou 40 anos não fizeram nada além de ficar rezando o terço em casa, meu Deus, se é que rezava o terço, né? E que daí depois que eu fui lá, eu cortei um monte de cabeça e mostrei que não era uma fortaleza inexpugnável, daí eles se encorajaram e começaram a reclamar, na verdade, mais contra mim do que contra o estado de coisas. É tudo, vamos dizer, a gente vê sinais, vamos dizer, de infantilismo para tudo quanto é lado. E é claro, quanto mais complexa a situação, quanto mais infantis são os protagonistas, né, mais o prognóstico é negativo, evidentemente. Né? Então, não há nada que nós possamos fazer contra isso na escala social, mesmo porque, vamos dizer, você criar mais pessoas qualificadas para isso é um processo complexo, tem que ser feito uma por uma, é um processo de educação, não é um processo político. Né? E a educação é sempre, vamos dizer, uma arte de resultados absolutamente imprevisíveis, você nunca sabe. Outro dia eu botei assim, escrevi que, ouvindo as minhas aulas, os mais inteligentes ficam mais inteligentes e os mais burros ficam loucos. Mas, que é verdade, essa é uma regra geral. Quer dizer, eu não sei qual sujeito vai ficar louco amanhã, começar a inventar coisas, ter fantasias, tá entendendo? Achar que o Olavo é agente islamocionista, etc. Bom, pode acontecer qualquer coisa. Né? O educador não tem o poder de dirigir a mente dos educandos, ele dá os instrumentos e cada um vai fazer o que quiser.
Então você imagina a complexidade que existe, né, num empreendimento como este. Né? Felizmente tem dado mais certo, quer dizer, o número de loucos é pequeno dentro do contexto geral. Né? Em outras épocas foi bem maior. Então, veja, somente esta parte do que eu estou ensinando, referente às camadas da personalidade, eu pergunto assim, quanto que o indivíduo precisa, ele próprio, crescer para ele assimilar isto aí? Não é isso? Quer dizer, o indivíduo saber exatamente onde ele está, o que ele está querendo, qual é a sua motivação. Não digo motivação, quando eu falo motivação, não é um objetivo consciente que o indivíduo esteja procurando. Eu quero tal coisa, assim, assim, assim. Não. É um objetivo que pode permanecer inconsciente porque ele lhe parece óbvio e universal. O indivíduo que está em busca de afeição, ele não vai dizer, estou em busca de afeição. Ele não sabe. Ele está em busca de afeição porque ele acha que todo mundo está. E que isso é a coisa natural. E que o universo inteiro é assim. Então, por isso mesmo, esta motivação não se torna consciente. A única maneira de se tornar consciente é você ser confrontado com uma situação na qual ela é totalmente inadequada. Uma delas é um desafio que pegue você sozinho, onde você não tenha, onde o problema da afeição esteja totalmente neutralizado. Não é isso? Por exemplo, se você vai caçar ursos ou caçar qualquer outra coisa, e você está sozinho no meio do mato, então você vê que todo o sistema de apoio no qual a nossa vida geralmente se sustenta, ele está ausente e você agora é o sistema de apoio. Você é o único princípio de ordem no meio do caos do mato. Né? Então, neste momento, você percebe que não adianta você buscar o que você buscava antes, você vai ter que buscar uma outra coisa. Não é isso? Então, estas situações podem ser muito pedagógicas e este é o motivo pelo qual as pessoas fogem dela. Você vê que mesmo tem pessoas que gostam de ir para o mato, né, fazer trilha, essas coisas todas, mas elas vão com um bando de amigos, né, e vão persuadidos de que a floresta é um lugar muito hospitaleiro, né, de que não há perigo algum, de que os bichos estão sob administração governamental, e não acontecerá nada. Né. Então você você leva junto com você aquela camada de proteção afetiva que você tinha na cidade, a mesma. Ou seja, outro dia mesmo eu estava vendo um documentário de um parque em Montana, em que uns ursos entraram lá e comeram 2 pessoas e feriram um monte. E o próprio acampamento como um todo, ele não tinha uma única arma de fogo ali. Eles tiveram que chamar um polícia que estava, sei lá, 100 km de distância, o nego vir de helicóptero, né? Para dar um jeito no urso. Então eu digo, mas isso aí é o desamparo total baseado numa ideia de uma proteção afetiva mágica. Isso, nada vai nos acontecer. Às vezes isso aí assume tons religiosos. Deus está comigo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Eu digo, bom, o indivíduo não percebe que isso aí é uma presunção demoníaca. Quer dizer, a presunção de que Deus está do seu lado, bom, em primeiro lugar você precisaria estar do lado de Deus para você fazer isso, né? Ou seja, você precisaria estar fazendo o que Ele quer que você faça. E quando você se apega a esta sensação de proteção para você não fazer o que tem de ser feito, você está ofendendo brutalmente a Deus e Deus vai te deixar na mão, sim. Então, se você pegar assim, o número de falsificações da vida religiosa que existe na camada 4, é uma grandeza. Isso são tudo conversas reconfortantes. Isso. Então, ontem eu prometi que isso tentar explicar a camada 11 e a 12. A 11, ela tem que ver com o movimento histórico como um todo. Nós todos estamos dentro do movimento histórico. Nós sabemos isso abstratamente, tá certo? Mas onde estamos nele e qual o papel que estamos desempenhando nele? Em geral, nosso papel é, vamos dizer, dentro da escala de poder, que eu expliquei na minha teoria política, é a posição da vítima inerme. Em geral, a vítima inerme e inconsciente. Ou seja, eu sofro os efeitos do movimento histórico, sem saber sequer que são efeitos do movimento histórico, atribuindo-os, às vezes, a casualidades fortuitas,
tá certo? E sem saber sequer que eu desempenhei algum papel ali no meio. Então, quer dizer, a consciência histórica compreendida como instrumento de autoconhecimento, não só consciência histórica em geral. Tem muita gente que tem consciência histórica enquanto está, por exemplo, o sujeito é historiador, ele tem uma consciência histórica na hora que ele está trabalhando, mas na sua vida ele está na camada 4. Então, ele não sabe o que ele está fazendo na história, nem o que a história está fazendo com ele. Então, evidentemente, é daí que surgem todas as compreensões estereotipadas do fenômeno histórico, né? Tipo, por exemplo, assim, que se expressa em tantos lugares comuns, tantos chavões, como todo homem é filho do seu tempo, né? Eu digo, bom, é claro, se você é um idiota completo, você é filho do seu tempo, sem sombra de dúvida, né? Mas há pessoas que foram pais do seu tempo, quer dizer, moldaram o seu tempo. Você não vai dizer que Napoleão é um fruto do seu tempo, né? O tempo era um, depois Napoleão virou outro completamente diferente, quer dizer, ele introduziu um elemento que não estava ali. As causas históricas que o formaram, né, não abrangem aquilo, vamos dizer, a ação que ele exerceu sobre elas, que de certo modo transcendeu infinitamente até o que as pessoas podiam compreender. Você imagina o que é numa civilização que você tem aquelas dinastias lá reinando há séculos, de repente aparece um sujeito do nada e põe a coroa na sua própria cabeça, dobra o Papa e atemoriza todo mundo. Não dá para compreender isso em função das causas anteriores. Quaisquer que fossem as causas, elas não determinariam o surgimento de um sujeito como esse, né? Quer dizer, Napoleão se explica primeiro por uma imensa camada 5, né, que é um cara que passou para a camada 5, acho que com 6 anos de idade. Tá certo? Não fazia questão que ninguém gostasse nele, queria ele vencer todo mundo, e dar ordem, mandar. Tal. Então, é claro que é uma anomalia, não é isso? E as anomalias não podem ser explicadas pelas causas gerais que produzem os efeitos normais. Isso me parece óbvio. Eu li numa biografia dele que ele tomou a decisão de ser o que ele seria ainda na escola militar, né? Sim. Não é possível que esses bostas tomem conta da França. Quer dizer, ele tinha uma visão muito clara da sua força, da sua capacidade. E via que ela transcendia monstruosamente a dos outros. Ele podia ter visto isso, né, e não fazer nada do que fez também. Ele podia, por exemplo, tentar ser um filósofo, uma coisa assim, ter uma atuação mais de longo prazo, né? Mas a pergunta, se eu posso fazer, por que eu não vou fazer? Então, é claro que eu digo, Napoleão atravessa a camada 5 aos 6 ou 7 anos de idade, mas ele é um homem que subiu até uma última camada 11, por exemplo. Ele sabia quem era ele historicamente. Ele sabia para onde ele empurrou a história, o que não seria mais como era antes, depois da passagem dele sobre a Terra. Então, quer dizer, uma consciência histórica enormemente afinada, não do ponto de vista do conhecimento historiográfico. Ele não era um historiador, era um personagem da história, né? Mas é um personagem autoconsciente, né? Do ponto de vista militar, bélico, militar, que era o caso de Napoleão, que ele era um militar. Mas de um outro ponto de vista, você pode dizer que, por exemplo, o Papa João Paulo II, o Ronald Reagan, estavam... Sim, não, o Ronald Reagan, assim, a vida dele é um negócio incrível, é uma obra de cálculo. Ele calculou tudo o que ele ia fazer com 20, 30 anos de antecedência e não contou para ninguém, nem para a mulher dele. E foi fazendo tudo do jeito que queria. Então, é um tipo inexplicável, porque o pessoal achava, não, esse cara é um estrela de Hollywood, é um medíocre, é um bobão, só sabe aparecer, etc. E quando você vê os diários dele, fala, não, ele estava entendendo tudo, sabendo de tudo, e foi tudo planejado, né? Então, quer dizer, é o indivíduo que entra na história, não para ser um filho dela, tá certo? Mas para moldá-la de um outro jeito. Claro que não consegue fazer tudo o que quer fazer, mas depois da passagem dele, nada mais é a mesma coisa. Ele falou, olha, eu quero quebrar as pernas da União Soviética, isso é o que eu quero. Ele prometeu muitas outras coisas que ele não fez.
Por exemplo, ele prometeu diminuir o investimento estatal. Né? Ele aumentou, na verdade. Todo mundo o acusou de traição. Falou, bom, mas isso era necessário para fazer a outra coisa que ele queria. Né? Então ele disse, não, nós vamos gastar menos dinheiro. De repente ele veio aquele projeto da Guerra das Estrelas, que é uma monstruosidade de gasto. Então é claro que os caras foram acusados de traição aos ideais conservadores, etc. Mas ele sabia o que estava fazendo. Então este é um caso em que a consciência do indivíduo transcende enormemente a média dos outros. E as pessoas assim, elas podem ter uma atuação histórica desproporcional com os seus recursos aparentes. Agora, você vê aqui, quando nós falamos de história, a história é uma disciplina que é ensinada nas escolas, existem diplomas de historiador, etc, etc. Eu digo, bom, mas tudo isso não tem nada a ver com o conhecimento substantivo que o indivíduo tenha do processo histórico, muito menos o seu próprio papel nele. Você pode encontrar, às vezes, historiadores que entendem profundamente o que está acontecendo, né, e que nem por isso vão querer ter uma atuação maior, porque a vocação deles não é esta. A vocação é simplesmente, é um cara de camada nova, ele está querendo entender e explicar o que está acontecendo. É só isso. Ele não está querendo interferir. Ele diz, eu explico e daí aparece alguém que entende o que eu expliquei e faz o que tem de fazer. Né? Às vezes também pode ser uma questão de tempo, que o indivíduo leva tanto tempo para compreender que quando ele compreende não dá mais para fazer nada. Isso pode acontecer também. Né? Então ele vai ter, como dizer, passar a bola adiante. Né? Mas eu estou dizendo isso para vocês avaliarem, por exemplo, esse problema da distância, da diferença humana. Quer dizer, o que é o indivíduo que entende, vamos dizer, para onde está indo, vamos dizer, a história, se não do globo terrestre inteiro, ao menos da sua civilização, e como ele pode agir ali. Imagina este sujeito e o cidadão que está na camada 4 ou 5 e tentando julgar isto. Não dá para fazer isso. Simplesmente não dá. E daí a regra do Eric Weil, né? O único ponto de vista legítimo em política é o ponto de vista do governante, porque só ele sabe o que ele vai fazer. E se você não é capaz de imaginar isso, então você não pode compreender. Em certos casos, o ponto de vista do governante é tão medíocre, tão boboca, que você entende, já foi para frente 1000 anos e o governante ainda está lá parado. É exatamente o que acontece agora. Nós estamos observando a senhora Dilma Rousseff, de total impotência, não é isso? Não pode aparecer na rua, coitadinha, né? Mas ela tem que dar a impressão de que ela ainda é a presidente. Né? Então não é uma situação muito difícil de compreender atualmente. Né? Mas quando você observa, por exemplo, a história dos erros estratégicos monstruosos, né? O erro do governo inglês perante Hitler, que foi lá, assina um acordo com o cara e acredita que ele vai cumprir, tá certo? Porque os caras são burgueses, acostumados ao mundo dos negócios, onde a palavra vale alguma coisa. Né? Você quer ver como é o mundo dos negócios? Você vai no mercado de São Paulo e você vê um comerciante gritando para o outro, me manda aí 2 toneladas de batata, te pago daqui 2 semanas. O cara manda 2 toneladas de batata e o outro paga 2 semanas. Porque se deixar de pagar, ele está frito. Então, o mundo dos negócios é baseado na lealdade. Inteiramente, é a sociedade de confiança de que fala o Alan Perfit. Então, os caras criados neste meio burguês, meio de comerciantes, né, de repente se confronta com um sujeito que nunca teve um emprego na vida e que, né, subiu e agora tem um poder enorme na mão. E você tem uma inveja desgraçada dos burgueses, quer matar todos, né? E você acredita na palavra dele, como se ele fosse um da sua classe, né? Isso acontece o tempo todo, né? Se você estuda a história da relação entre Roosevelt e Stalin, Roosevelt cometeu o mesmo erro com Stalin, né? Roosevelt se considerava um reformador, humanista da sociedade, etc. Ele achava que o Stalin era a mesma coisa. Não só Stalin, chegou a achar que o Mao Tse Tung era um reformador agrário cristão. Não, esse cara não tem nada de comunista, ele é um reformador agrário cristão. Depois que Lenin tomou o poder na União Soviética, muita gente não acreditava que ele fosse comunista, meu Deus do céu.
porque era um burguês e o burguês age de acordo com um cálculo econômico, o que é mais vantajoso. Ele diz, não, ele não é comunista, ele está se fazendo de comunista para ter apoio, mas na hora H ele vai agir como uma pessoa racional, burguesa. Né? A história está cheia desses erros. Né? Você imagina, você tem o livro da Barbara Tuchman, A Marcha da Estupidez. Né? São episódios desse tipo, por exemplo, quando aparece o Lutero fazendo aquele barulho lá na igreja de Wittenberg, né? Pô, o que o Papa devia fazer? Ignorar o cara, pô. Mas não, chama o sujeito para Roma, dá um megafone para ele falar, né? E daí se espanta de que tenha surgido uma rebelião. Né? Então, ali era uma simples questão de ignorar. Um monge lá falou não sei o que, deixa ele, pô. Né? Então, mas o Papa julgava as coisas não do ponto de vista das forças históricas, mas do ponto de vista, vamos dizer, do erro e acerto doutrinais. Do ponto de vista da sã doutrina versus heresias. E foi isso que ele entendeu, e ele agiu em função disso. Só que não era isso que estava em jogo. Se você pensar bem, Lutero não tinha nenhuma heresia na cabeça, ele inventou depois. Ele estava revoltado contra pontos específicos, né? Ele não tinha nenhuma concepção abrangente, ele foi criando, à medida que ele foi se tornando um cara importante, ele foi criando uma concepção mais ou menos improvisada para justificar, né, o poder e o prestígio que ele estava adquirindo. Né? Então, de certo modo, o Papa inventou o protestantismo, não tinha protestantismo nenhum. Né? Daí colocou Lutero numa posição onde ele tinha que inventar um protestantismo. Né? Então, são às vezes, erros estratégicos monstruosos baseados no fato de que as pessoas encaram as situações desde categorias que não são aquelas que estão em jogo na situação. Não é isso? Então, isso acontece na vida diária, na vida familiar, na política. É o mundo do desentendimento humano. Quer dizer, se você pensar, é uma tragédia de proporções enormes, porque ninguém está entendendo ninguém. Não é isso? E as pessoas estão agindo uma sobre as outras de uma maneira monstruosamente projetiva, quer dizer, só estão vendo elas mesmas. Para você começar a ver o outro, objetivamente, é só depois da camada 7. Não tem jeito. Até da 8, porque na 8 você começa... É na 8 que você começa a entender realmente do que se trata na vida humana. É só o confronto com a morte dá a medida do que é a condição humana. O confronto com a morte, não como uma abstração, como uma coisa que pode acontecer, tal, mas como algo que, de certo modo, já está acontecendo. Você já está carregando a morte dentro de você. Não é isso? E ela vai desfazer tudo o que você fez. Ela vai desfazer a sua vida, vai apagar você. Não é isso? Então, aí surge a necessidade da justificação da vida humana. O que eu estou fazendo aqui? É isso que produz, em seguida, a existência de uma camada 9, quer dizer, o indivíduo que vai buscar a verdade, quando isso se torna a motivação dele, bom, ele está fazendo isso por algum motivo. Não é isso? E esse motivo não surge só do fato de que ele, aspas, gosta de filosofia, ou gosta de história, etc, mas pelo fato de que ele foi impelido, vamos dizer, a buscar uma justificação total da sua vida, ou a reconhecer que ela não tem justificação nenhuma. Quer dizer, a negação de um sentido da vida é o resultado de uma crise de camada 8. É o Nietzsche, por exemplo. Né? Então, vamos dizer, o Nietzsche é um indivíduo que fica entre a camada 8 e a 9. Né? Você vê que ele não está propriamente em busca da verdade, porque a maior parte do que ele escreve é para expressar impressões que ele está tendo. Impressões, vivências horríveis, né? Que ele está tendo, inclusive, em função da doença, da sífilis que ele tinha. Então, às vezes, falta, vamos dizer, aquele mínimo de objetividade que você poderia exigir, deveria exigir para achar que o indivíduo está na camada 9. Tá certo? Mas ele está quase na 9. Quer dizer, Você já disse assim, outra ocasião, ele é mais artista nesse sentido do que... Sim, ele está expressando uma experiência pessoal. Então, expressar uma experiência pessoal é algo que você pode fazer em qualquer camada que você esteja. Não é isso? Desde que você tenha o talento para isso. O talento não tem nada a ver com a camada personalidade. O talento é um elemento hereditário ou adquirido por esforço. Não tem nada a ver com isso. Existem dois elementos que são estranhos à teoria das camadas e que vêm de fora e que têm que ser aceitos como dados. Um deles é o talento inato, o QI. Ele não tem nada a ver com as camadas. Né?
E outro é o sexo. O sexo é uma coisa que acontece a todo mundo, ele entra na nossa vida de repente, e entra na vida de todo mundo, de algum modo ou de outro, e que você vai responder aquilo. É a sua resposta que determina qual a camada que você está, e não o próprio fato, vamos dizer, da sexualidade em si. Né? O que mostra, vamos dizer, um erro tremendo que as pessoas fazem quando elas querem descrever a personalidade do indivíduo a partir da sua conduta sexual. Eu digo, qualquer conduta sexual, as mais diferentes possíveis, são compatíveis com as 12 camadas. Não tem nada que ver. Quer dizer, vamos dizer, como essa sexualidade, como os demais fatores, se integram no conjunto da personalidade, é isso que é o decisivo. Não é isso? Mas se você perguntar, por exemplo, é possível o sujeito ser homossexual e ser perfeitamente desenvolvido em termos de personalidade? Claro que é. Agora, se a homossexualidade se tornar para ele o centro das coisas, e ela determinar a sua visão do mundo, então ele está na camada 4, meu Deus do céu. Ele está querendo a aceitação. Muito desse movimento gaysista é baseado nisso. Eu quero ser aceito, eu quero que gostem de mim, eu quero que me respeitem. Né? Então, que, sobretudo que me respeitem muito acima dos meus méritos, pelo simples fato de eu ser homossexual. Assim, então, é claro que isso é um subdesenvolvimento afetivo. Né? Mas quando você pega um sujeito que é homossexual, mas é uma pessoa mais desenvolvida, né? Então isso certamente não é, vamos dizer, a busca de ser aceito como homossexual não dá nem tempo, né? Eu já estou aqui praticando a homossexualidade, etc. Faz tanto tempo, agora até mudar, né, o mundo, mudar as leis, etc. Eu vou estar muito velho e daí me interessa mais, aí não tem nem sexo mais. Né? Eu imagino, por exemplo, o que o André Gide pensaria do movimento gaysista. Ele sabe perder tempo. A gente faz as coisas, deixe ou não deixe, a gente faz do mesmo jeito. Gosta ou não gosta, a gente faz do mesmo jeito. Então, e por outro lado, quando o talento pessoal, evidentemente, ele tem algo a ver com a hereditariedade, tem algo a ver com o treinamento recebido, que depende em parte de uma busca pessoal e em parte da sorte que o sujeito teve de encontrar quem o ensine e o desenvolve. Então, essa camada 11, então, ela existe para todas as pessoas, por quê? Porque nós todos vivemos na dimensão histórica, né? Mas para a maioria essa dimensão é invisível. Não tem a menor ideia nem de que isso existe. De que existe, vamos dizer, um movimento geral da humanidade que vai para cá, vai para lá. Eu não estou falando, vou dizer, de uma teoria da história que indique uma direção geral do curso da história humana, por exemplo, a mitologia do progresso, coisa assim. Não estou falando disso. Estou falando, em alguma direção a história está se movendo naquele momento. E ela inteira está se movendo. Quer dizer, quando está acontecendo coisas aqui, estão acontecendo coisas na China, na Zâmbia, etc, etc. Então, algum movimento real, objetivo está acontecendo e ele desencadeia efeitos sobre nós, evidentemente. Né? Então, onde eu estou nisto? Quer dizer, você pode ser uma vítima inerme do ponto de vista existencial físico, por exemplo, mesmo entendendo tudo o que está acontecendo. Mas você pode também ser uma vítima inerme do ponto de vista da sua consciência, isso é, você não está entendendo nada. Então você já se transformou num personagem, na escala do Aristóteles, um personagem que está no último degrau, quer dizer, é o coitadinho. Não é isso? E os coitadinhos, eles constituem, nesse sentido, a quase totalidade da espécie humana. Não é isso? E, bom, por fim, a camada 12 ela é diferente de todas as outras, porque, vamos dizer, ela é um acesso, é um vislumbre do destino último da vida humana. Em suma, é o céu e o inferno, é o juízo final. Todo mundo pode ter essa noção na cabeça. Né? Mas, você acha que você tem uma noção tão clara, como, por exemplo, aquelas 3 meninas, 2 meninas e um menino de Fátima, que viram o inferno? Né? Não é possível. Elas viram o inferno como? Elas tiveram um estado alterado de consciência? Não. Veio alguém de fora, que está fisicamente presente de uma maneira visível para 70 mil pessoas, tá certo? E este personagem mostra a eles o inferno. É muito diferente de você ter um estado alterado de consciência, de você ter uma bad trip.
Então elas viram realmente algo que estava para além do horizonte humano terrestre, por assim dizer. E isso, evidentemente, determina o curso inteiro da vida delas. Elas nem vão discutir mais, falam, bom, agora eu já sei o que vem por aí. Então, você não vai poder esquecer aquilo e voltar à sua vida normal, entre aspas. Né? E essa camada 12, ela tem uma característica de que ela pode irromper na vida humana a qualquer momento, independente da camada que você esteja. Ela não depende do desenvolvimento da sua personalidade. Quer dizer, normalmente depende, mas ela pode irromper a qualquer momento. Não é isso? Ou seja, você pode... Porque isso é uma decisão do próprio Deus, que ele decide te mostrar alguma coisa, te ensinar alguma coisa. Tá certo? E ele mesmo te qualifica para isso, naquele mesmo momento. Pergunta por que meio, eu não sei. Quando ele pega na África, aquele menino chamado Emmanuel Segatacha, não tinha nem nome o cara, né? Um menino analfabeto, burrinho, né? E de repente começa a contar tudo para ele. Claro, como é que ele fez? Ele mesmo qualifica. Né? Ele fala, eu não vou contar as coisas para um incapaz, portanto eu o capacito agora mesmo. Né? Não me pergunte como é que Deus faz isso, eu não sei. Mas eu sei que o menino entendeu tudo que Jesus Cristo estava explicando, entendeu tão bem que conseguiu explicar para os outros. Mas, normalmente, vamos dizer, a camada 12 vem depois que você passou pela 11. Quer dizer, depois que você tem essa perspectiva da história, você pode fazer a pergunta, bom, e depois da história? Né? Porque, afinal de contas, tudo isso que eu estou vendo é uma dimensão terrestre, ela se refere a esta vida. E tem alguma coisa depois? Né? E o que será de mim nesse depois? Bom, é possível que Napoleão Bonaparte tenha se perguntado isso nos últimos dias. Ele não dá sinais de ter se perguntado isso. Ele estava muito consciente do seu papel histórico e tão embevecido de algum modo do seu papel histórico, que acho que isso determinava o limite do horizonte da sua consciência. Né? Então, existe, vamos por assim dizer, um desenvolvimento normal da personalidade, no indivíduo vai escalando até que passa pela 11 e começa a ter um vislumbre da 12. O vislumbre não quer dizer você saber que existe. Saber que existe, nós sabemos que tudo existe. É isso? Agora, uma coisa é você saber que existe, e outra coisa é aquilo ser um episódio da sua vida pessoal, quer dizer, algo que lhe aconteceu, que está acontecendo e que você sabe que está acontecendo. Não é isso? Por exemplo, qualquer pessoa pode falar para você da crise da meia-idade. Equivale à camada 8, evidentemente. Qualquer pessoa de 15 anos pode falar da crise da meia-idade. Né? Pessoas que nunca passaram por isso podem falar disso. Portanto, elas sabem que existe. Elas só não sabem o que é. Né? É ter o nome de uma coisa, mas não tem a vivência, o conhecimento efetivo. Vamos dizer, uma pessoa de desenvolvimento menor, digamos, uma pessoa que está na camada 6, pode chegar a imaginar a camada 8, a crise da meia-idade, pode chegar a imaginar de uma maneira bem mais realista. Mas ele imagina, mas ele não está sofrendo aquilo. Se ele começar a sofrer aquilo, então ele já passou para a camada 8. Se o problema dele, aquilo se transformou no problema dele, bom, então ele pulou para 8. Passou rapidamente pela 6, pela 7, está lá. Na verdade, ninguém pula camada alguma, porque uma é pré-condição para a outra, ela tem que ser abrangida. Eu imagino um indivíduo que passe por uma crise da meia-idade, sem ele ter transposto as camadas 6, 7, tá certo? Ele não está efetivamente numa crise da meia-idade, ele não está na camada 8 por causa disso, ele está simplesmente sofrendo, está atrapalhado. Provavelmente ficaria louco. Então, bom, com isso nós fechamos esse esquema. Agora, veja, é importante isso, as 12 camadas estão presentes sempre. Elas estão presentes ou como elementos que foram incorporados na sua personalidade, ou como exigências do contexto social, psicológico e histórico que pesam sobre você, quer você os perceba, quer não perceba. Portanto, se você afinar a percepção para você conseguir situar as pessoas dentro da camada em que elas estão, você vai poder, quase que instantaneamente, ter também uma visão de quais são as deficiências, os elementos faltantes dessa personalidade e aonde ela está sofrendo sem entender por que está sofrendo. Não é isso? Muito bem, então
fazer uma pausa. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida.